Meu nome é Vanessa Barbosa, tenho 23 anos e sou do interior de Alagoas. Por muito tempo eu pedi para que Deus me mostrasse a igreja verdadeira. E essa resposta ela veio através de um pequeno grupo. Eu tinha acabado de me mudar para uma casa nova com a minha família. E certo dia eu escutei pessoas cantando um louvor muito especial. E veio uma vontade muito grande no meu coração de eu estar junto delas. E logo eu descobri que aquela música ela fazia parte de um pequeno grupo. E eu comecei a ir naquele pequeno grupo. E estar ali naquele pequeno grupo fez toda a diferença para mim, para minha vida. E ali naquele pequeno grupo eu me encantei e me apaixonei. Faz 10 anos que isso aconteceu. Ainda continuo participando dos PGs e sou adventista do sétimo dia. Hoje o PG funciona na minha casa. Eu sou a líder do PG. E isso tem sido uma bênção na minha vida. Foi através dos pequenos grupos que eu conheci a mensagem verdadeira e isso mudou a minha história. Que testemunho tremendo, não é mesmo? Ele por si só já é uma aula de como a atuação dos pequenos grupos proporciona comunhão, missão, multiplicação, ou seja, os pequenos grupos são verdadeiros ambientes discipuladores. Eu sou o pastor Péricles Barbosa, líder de pequenos grupos para o Nordeste do Brasil, e nos próximos minutos quero conversar um pouco com você exatamente sobre esse assunto, o propósito dos pequenos grupos. Afinal, por que eles existem e são tão importantes, principalmente nos dias em que estamos vivendo? Nossa primeira referência não podia ser outra, senão ela, a Bíblia Sagrada. Nossos pequenos grupos devem se inspirar nos moldes e princípios que Jesus nos ensinou quando em seu ministério aqui na Terra. Acompanhe comigo, por exemplo, a leitura que está em Atos capítulo 2, verso 46, e diz o seguinte: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Sempre que lemos um texto, precisamos identificar o seu contexto. E esse trecho, em específico de Atos, está inserido imediatamente após o Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos e cerca de 3.000 pessoas se converteram após o sermão de Pedro. Esse trecho descreve como a primeira comunidade cristã passou a viver depois de receber o Espírito Santo. Percebe que o foco está em uma igreja viva, unida e missionária? Os pequenos grupos existem hoje com o objetivo de fomentar esse crescimento espiritual, fortalecer a comunhão entre os membros, desenvolver o discipulado e cumprir a missão evangelística da igreja. Veja esse texto que separei do Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia, está na página 36, onde diversos membros isolados residem próximos uns dos outros, ou se pertencem a um pequeno grupo, uma igreja-casa ou um núcleo de plantio de igreja, devem ser considerados como um grupo de crentes em formação para companheirismo, adoração e missão, com o objetivo de crescer até chegar a ser uma igreja organizada ou se multiplicar em igrejas, casas naquela área geográfica. Muitos acreditam que os pequenos grupos devem substituir os cultos congregacionais, mas o papel dessa estrutura, na verdade, é complementar o trabalho da igreja local, aproximando os membros e criando oportunidades para alguns pontos chaves, como, por exemplo, criar relacionamentos significativos, desenvolvimento de dons espirituais, fomentar cuidado mútuo e apoio emocional, promover o evangelismo pessoal e o evangelismo público. O pequeno grupo é uma comunidade de crentes que se reúne regularmente com o propósito de crescer espiritualmente, viver em comunhão e cumprir a missão. Veja esse trecho do livro Serviço Cristão, escrito por Ellen White, que resume perfeitamente o propósito dos pequenos grupos. A formação de pequenos grupos como base de esforço cristão foi-me apresentada por aquele que não pode errar. Se há na igreja grande número de membros, convém que se organizem em pequenos grupos a fim de trabalhar não somente pelos membros da própria igreja, mas também pelos incrédulos. Se no lugar houver apenas 2 ou 3 que conheçam a verdade, organizem-se num grupo de obreiros. Percebe que foi exatamente isso que acompanhamos no testemunho que introduziu essa aula? Uma igreja que se organizou em pequenos grupos para trabalhar pelos próprios membros e pelos incrédulos. E vimos, na prática, o que isso resultou. Se pararmos para observar, Jesus fez exatamente o mesmo.
Ele poderia ter conduzido o seu ministério sozinho? Com certeza, mas ele chamou discípulos. Ele trouxe para perto de si um pequeno grupo de pessoas para desenvolver comunhão, aprender com o próprio Mestre e, a partir daí, cumprir a missão. O que Cristo fez foi discipular. Em um mundo em que as pessoas estão cada vez mais isoladas e solitárias, incentivar esse discipulado relacional através dos pequenos grupos é enxergar que uma comunidade pode ser usada para modelar seguidores de Jesus Cristo. Acompanhe as próximas aulas para ser impactado com relatos de pequenos grupos que têm vivido essa experiência transformadora na prática. E claro, com nossos convidados especiais, confira dicas valiosas de como conduzir essa estrutura poderosa nos dias em que vivemos. Para encerrar essa aula, me faço das palavras do próprio Cristo ao se dirigir aos seus discípulos, apontando para a necessidade de unidade e usando como exemplo o que ocorre com a própria divindade. Para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviastes. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Que o pequeno grupo seja essa experiência de comunidade viva, unida e com identidade missionária.